Esse é pessoal, mais um vídeo agora de manhã, né? Esse vídeo foi das 9, né? A gente vai fazer um vídeo agora todo dia, a partir das 9 horas da manhã, e também um vídeo a partir das 3, 4 horas da tarde, mais um vídeo também aí pra você. E hoje a gente vai falar sobre hipocrisia e lactocracia, né? Então é muito importante, deixa eu só corrigir aqui o negócio. Vamos lá. Então vamos falar sobre isso e vamos falar também da senhora que por mais de 20 anos não recebia o seu título de propriedade, né? Ela recebeu recentemente o seu título de propriedade. Bolsonaro deu o título de propriedade para ela, né? Durante esse período, né? Durante todo o seu governo, né? Que ele tem distribuído títulos de propriedade e foi distribuído mais de 1 milhão de títulos de propriedade em várias partes do país. Coisas que você não via isso acontecer, né, nos outros governos, porque os outros governos só davam para quem era ali rachadinha do governo, né, digamos assim. Isso que acontecia, né? E hoje você vê várias pessoas recebendo o seu título de propriedade, tendo sua própria moradia, né, ali na sua casa, tendo sua própria moradia, né? E isso é muito bacana, é muito importante no dia de hoje que a gente entenda como funcionava o governo passado e como funciona hoje, né? Como esse governo faz hoje, né? Que distribui assim casas que são de qualidades, né? Que antigamente você tinha casas, né? Como casa minha casa minha vida, por exemplo, que era a casa ali totalmente reformada, era bonitinha, mas quando você entrava dentro da casa tinha vazamento, tinha fora esgoto, né, esgoto ali pra fora, jogava dentro de casa, muitas vezes espalhava. Eu fui numa casa lá em Maricá, né, uma casa minha casa minha vida lá, que tinha vazamento de esgoto, era cheiro de esgoto, né? Então a gente vê a diferença desse governo e a diferença de um governo de hoje, né? A diferença do governo antigo para o governo de hoje é muito grande, porque hoje as casas são feitas de qualidade, com trabalho de qualidade, cimento de qualidade, material de qualidade, ainda tem tratamento de esgoto. Antigamente você não via isso nas outras casas, você não vê isso nos outros que os outros faziam, né? Essa é a grande diferença de hoje, do governo de hoje, que realmente faz realmente a diferença. E Bolsonaro entregou mais de 1 milhão, né? De 1 milhão de casas populares, títulos de propriedade para as pessoas poderem hoje ter a sua dignidade, morar, ter sua moradia, né, própria, e entregou esses títulos. Antigamente não era título, né? Você não podia, não era título, era só você dar a chave para a pessoa e a pessoa não tinha assinatura, não tinha nada, e hoje tem assinatura, tem tudo bonitinho. Ali a pessoa já recebe tudo bonitinho, porque eles davam, mas também faziam em troca de favores. Ah, vota em mim de novo. Você tem que votar em mim de novo para continuar na sua casa. Senão, se você não votar em mim, você será expulso da casa. Era assim que funcionava, né? Eles trocam sua liberdade por voto, por exemplo. É assim que funcionava. Através de ONGs, através de institutos, né? Institutos, né? Até mesmo institutos que eram usados para isso, né? Associação, através de, esqueci o nome do negócio que tinha, que tem muito, né? Que ainda tem, né? Que se colocava muito, sindicatos. Os sindicatos, para isso que existiam os sindicatos, né? Para eleger políticos assim. Ah, o sindicato vai lá, tipo, o sindicato da casa, por exemplo, da Minha Casa Minha Vida.
Aí, vamos lá conversar com aquele dono daquela casa lá, né, com o morador daquela casa lá. Esse que eles faziam. Eles obrigavam as pessoas a votar no Lula, na Dilma, entre outros também. Então, é assim que funcionava esse tipo de sistema. E ainda tem muita gente que cai nessa armadilha, né? Como a gente viu, a grande imprensa colocando aí ontem, e eu sou totalmente contra a violência, totalmente contra o que aconteceu, né? Porque eu acho que não justifica uma briga, né? Uma briga que aconteceu lá dentro, né? Essa briga aconteceu devido, até explicando o que aconteceu realmente, segundo já relatos, né, de pessoas, até mesmo um grande jornalista aí falou sobre o assunto, né, ele colocou o que realmente aconteceu, né? Ou seja, muitas vezes a imprensa colocou de maneira equivocada, né, digamos assim, né? E o que realmente aconteceu foi que a esposa desse digamos assim, apoiador do Bolsonaro, né, foi convidada para fazer parte da festa. E ali ele falou: não vamos ficar aqui. Houve uma discussão, né, uma troca de farpas, né, digamos assim, e ele não gostou e foi embora, né, e depois voltou armado, né, e houve a troca de tiros. Foi isso exatamente que aconteceu. E o cara lá, o cara que morreu, né, jogou uma pedra no carro dele e bateu nele, né? E essa pedra, acho que machucou, acho que feriu, sei lá o que. Mas foi a realidade. Mas eu não justifica isso, né? Mas a grande imprensa faz o favor de colocar isso como manchete, como não sei o que mais, né, para tentar denegrir a imagem do presidente, né, até mesmo do presidente, tentando criar uma forte narrativas, né, que o presidente estava a favor, que o presidente é a favor disso. Né. Ontem mesmo colocaram até mesmo a foto lá do Bolsonaro, né, do Eduardo Bolsonaro, só porque ele botou uma foto de aniversário de uma arma, né. Sabemos que a diferença de uma pessoa que tem arma dentro de casa é muito grande, porque isso impede que o bandido vá lá e ataque, né, ou faça qualquer tipo de coisa. Quando se falou, né, nessa questão do armamento, quando se tentou se liberar isso aqui no Brasil, né, quando o Bolsonaro falou que vai ser liberado, né, o que aconteceu? Os bandidos começaram a fugir, né, disso. Vários traficantes, bandidos começaram a fugir, né? Não vamos atacar aquela residência porque tem arma. É isso que acontece quando se tem armamento. Eu não sou a favor de armas, eu jamais usaria, mas quem é a favor, quem pode usar armas, eu acho que deveria usar para defender a sua família, né? Eu sou a favor da defesa, né, da autodefesa, que é muito importante a gente entender, né, o que é defesa, o que é atirar ali numa pessoa, né, por qualquer motivo, qualquer briga, né, existe uma grande diferença disso, né? Ou seja, você defende a sua família, né? Quando você defende a sua família de qualquer coisa ou qualquer pessoa que tenta agredir, até mesmo a sua filha, né? Quantas pessoas são agredidas, né, hoje por bandidos, né, aí que por bandidos, né, que vão lá na sua casa, invadem sua casa, roubam tudo que você tem e ainda matam a sua família, né? Deveria tirar a arma também desses bandidos, né? Acho que deveria ter um processo para tirar a arma dos bandidos. Por que eles não tiram a arma dos bandidos? Por que não faz uma matéria? Vamos tirar a arma, os armamentos, fortes armamentos até, né? Tem muitos bandidos aí que tem arma até de exército, né? Então, a gente vê a grande diferença, né, de paradigma que eles colocam, a mídia tenta colocar, né? Mas nunca falam sobre os bandidos, sobre aqueles que têm grande armamento, né, que tem muitos bandidos aí que têm armamento, até armas que atingem até o paredes, né? Então, isso eles não falam, né? Isso eles não divulgam isso, né? Isso eles ficam caladinhos
se acham alguma coisa assim. É muito estranho, né? É muito estranho quando você coloca uma matéria, né, falando ali do que as pessoas têm que ficar desarmadas, mas não pode desarmar os bandidos. Os bandidos não. E os policiais têm que ficar desarmados também, né? Digamos assim. Tem muita. Até deputado falando, tem que desarmar os policiais. Dá flores os policiais. Você vê isso também. Essa é a grande diferença de paradigma, de, de coisas que eles fazem. Esse é o projeto do Lula. Esse é o projeto do PT. Né? Deixar os policiais lá embaixo, deixar os policiais morrerem, como já acontece hoje. Muitos policiais morrem porque não pode atingir o bandido. Tem que proteger o bandido. Se você mata um bandido hoje, eles são praticamente defendidos pela direitos humanos, vem a ONG, vem não sei o que, mas não defende aquele cidadão que perdeu a sua filha, não defende o cidadão que perdeu aquele seu ente querido, até mesmo a esposa do policial. Né? Quantos policiais morrem por dia? Né? Isso eles não falam, isso eles não divulgam. Né? Então, essa é a grande realidade que a gente vê hoje. Né? É uma grande diferença de hipocrisia, né, da grande mídia, e também a gente vê hipocrisia de todos os lados. E isso que precisa mudar, as pessoas precisam mudar isso. E a única maneira da gente mudar isso é escolhendo candidatos que realmente pensem no povo. Eu já falei isso aqui e repito. A gente precisa colocar candidatos que realmente tenham comprometimento com o povo. Não votar em candidatos que eu vou votar naquele cara ali porque ele vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, ele vai mudar a parede da minha casa, ele vai mudar a parede do Congresso. Não, você tem que votar naquele candidato porque ele tem projetos bons, né, que vai fazer a diferença, né, lá dentro. Essa é a grande diferença. Por mais que ele se corrompa lá dentro, ele tem o seu dever. Né? E a gente pode cobrar isso depois. Essa é a grande diferença. A gente precisa cobrar isso. Como a gente cobrou várias vezes, tem vários candidatos que a gente começou a cobrar isso. Desde o início do governo Bolsonaro, a gente começou a cobrar vários candidatos a fazer aquilo que o povo queria. E que a gente conseguiu muitas vitórias. Porque o povo começou a cobrar isso. Começou a ligar pro gabinete, se você não fizer isso, eu não voto mais em você. Começou a cobrar isso. Por isso que a gente conseguiu aprovar milhões de coisas nesse governo. Porque a gente conseguiu entender isso. As pessoas começaram a entender e começaram a ligar. Vamos ligar para lá, vamos cobrar isso dos candidatos que estão lá. Por isso que a gente conseguiu fazer tantas coisas nesse governo. E isso não é mérito nosso, não é mérito de cada um de nós, é que você fez essa escolha. É cada um de nós que precisamos fazer uma escolha. Né? E a gente, quando elege um candidato, deputado tal, é muito importante que a gente faça isso. A gente cobre desse candidato. Né? Muitas vezes a gente nem lembra quem a gente votou. Essa é a grande realidade de hoje. Tem muita gente que vota, eu vou votar naquele cara ali, mas depois de um tempo até esquece quem votou. Você precisa marcar a voto daquele cara ali, depois você cobrar dele que ele faça alguma coisa de útil, né, lá no Congresso, ou o senador, ou deputado, ou governador, enfim, qualquer um. A gente precisa cobrar isso, a gente precisa aprender. E eu acho que o caminho, né, para isso é colocando pessoas que realmente estejam comprometidas com o Brasil. Porque se a gente colocar qualquer um, é muito fácil. Eu vou colocar o cara lá, não vai fazer nada, vai só pegar o dinheiro pra ele, só receber ali os benefícios dele, os milhões que ele ganha. Só isso. Ele vai fazer alguma coisa de hoje? Não vai. Essa é a grande realidade que a gente vê no dia de hoje. A gente precisa começar a cobrar. Né? E tem muita gente que faz isso. Né? Que liga pra lá, se você não fizer isso, eu não voto mais em você. É assim que tem que ser. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que cobrar dessas pessoas
isso que é preciso, aquilo que é necessário. Porque se a gente não cobrar, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar quietinhos lá, ó. Tô recebendo, tô fazendo leis aqui pra mim, vou fazer uma lei, vou receber tanto no mês que vem. É assim que eles fazem. É assim que eles criam leis, né? Muitos deles, como agora, criaram o fundão eleitoral. Fundão de 4 milhões. Por quê? Eles fizeram essas leis para eles conseguirem se eleger. É isso que a gente precisa entender, que muitas vezes eles criam projetos que beneficiam a eles, não a nós. Mas a gente precisa aprender com isso e a colocar pessoas que realmente pensem no povo. Tem pessoas boas lá dentro, tem muita gente boa, né? Tem candidatos bons lá dentro, mas tem muita gente também que está lá dentro somente para pegar o seu dinheiro público, o dinheiro dos seus impostos, o dinheiro que você paga ali dos seus impostos para conseguir se beneficiar com isso. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa mudar esse tipo de coisa. Porque se a gente não mudar, se a gente colocar pessoas que realmente pensam nisso, têm uma consciência disso, aí sim, é quando a gente colocar pessoas que realmente estejam comprometidas com o Brasil. Esteja comprometido, não estou ali para fazer brincadeirinhas, rachadinhas ou querer dinheiro, né, como funcionava antigamente, né? Antigamente você tinha o quê? Candidatos que iam lá, o Lula pagava para esses candidatos, dava, vou te dar 100 mil, 100 mil para você, e aí aprova lá o que precisa aprovar, aprova lá se tiver que mandar dinheiro lá para fora, você aprova, e aí, assim que funcionava. É assim que ele conseguiu mandar dinheiro lá para fora. Ele conseguiu mandar milhões lá para fora. Para Venezuela, para Cuba, aprovar os mais médicos que foram aprovados aí através do mecanismo, né? Ou seja, ele dava 5 mil o médico daqui, mas não podia ter contato com sua família, e lá a ditadura recebia 15, 20 mil por mês. É isso que ele fazia. É isso que a Dilma fez. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa enxergar, né? Como funcionava antigamente e como funciona hoje. Porque se o Lula tivesse colocado os médicos brasileiros, seria muito grande. A quantidade de pessoas que depois que acabou o programa mais médicos, esse médico cubano aí, essa questão do médico cubano é muito grande. Surgiu, até estourou a quantidade de pessoas que precisavam. Porque muita gente precisando de emprego. Eles deram emprego para as pessoas lá de Cuba para fazer dinheiro para a ditadura. Porque eles precisam desse dinheiro. Todos esses países, eles precisam do dinheiro de todo o mundo, né? A China investe nesses países. A China investe nesses países, como investe na Globo, como investe em outros países também. E esses países recebem esse dinheiro, né? Recebem milhões e milhões e milhões para fazer a ditadura, né? Com os presidentes que estão lá hoje, né? E Colômbia não vai ser diferente agora. Podemos até ver como aconteceu lá no país, né? Uma invasão, né, de pessoas que invadiram a casa do presidente. A gente pode ver isso acontecer lá na Colômbia, como vem acontecendo também na Argentina. A Argentina agora está passando por várias manifestações. Esse final de semana já teve. Acho que ontem teve de novo. Ou seja, as pessoas estão querendo a sua liberdade. Estão buscando a liberdade. E aqui no Brasil, a gente ainda tem essa liberdade. Até mesmo liberdade religiosa, que é algo que é precioso para cada um de nós como cristão. E isso pode acabar. Isso pode vir a ser acabado se o Lula entrar, porque o Lula tem parceria com Hugo Chávez,
com todas as pessoas que querem a ditadura no Brasil. Não é que ele queira a ditadura do Brasil, mas todas as pessoas querem a ditadura no Brasil. É essa a grande realidade que a gente precisa enxergar. É isso que a gente precisa ver. Quem está com Lula? Quem está com essa parceria do Lula? Que o Lula não é tão simples assim. Ele não é só apenas um candidato. Ele é apenas uma ferramenta para que se entre todo esse projeto de socialismo no Brasil. Ele é a ferramenta fundamental para isso. E tem gente que pensa, o Lula vai fazer diferença, vai transformar o Brasil no Brasil melhor, o Brasil para os pobres. Não vai transformar, ele vai destruir aquilo que o Brasil tem hoje. Ele vai fazer com que o Brasil se torne realmente um socialismo, com o apoio do STF, com o apoio de vários, até mesmo do ex-ministro da Casa Civil, que é o José Dirceu, que é um agente cubano, que é um agente que matou centenas de pessoas. É isso que ele vai fazer com o Brasil. Ele vai transformar o Brasil numa colônia, uma antiga colônia. É isso que ele pretende com o Brasil. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Por que está se aprovando hoje, no mundo inteiro, o aborto? É para justamente criar esse tipo de coisa. Está se aprovando o aborto, as drogas. Os Estados Unidos está passando muito perto agora para se aprovar o aborto. Se o Congresso lá liberar o aborto, que agora depende do Congresso, acabou. Vai ser liberado o aborto lá. E a Suprema Corte cancelou isso. Mas a Suprema Corte, ela não pode mandar no presidente. Quem decide é o presidente. A não ser que Donald Trump entre agora como candidato, né? E vença. E aí invista tudo isso. Mas eu acredito que a Suprema Corte pode sim aprovar. Porque eles têm a grande maioria dentro do Senado e do Congresso. Ou seja, isso é muito perigoso, é muito arriscado nos tempos que a gente vive hoje, né? E eles querem aprovar isso no mundo inteiro. O mundo inteiro precisa aprovar tudo isso. Aborto, eutanásia, ideologias. Que estamos chegando no fim dos tempos. Isso é muito complicado. Cada vez mais a gente vê coisas acontecendo, pessoas sendo perseguidas, cristãos sendo perseguidos por falar a verdade, por falar aquilo que muitas vezes precisamos escutar, como aconteceu com o Alan. O Alan foi perseguido, ele é perseguido aqui no Brasil, ele não pode nem voltar aqui no Brasil porque ele é perseguido político. Ele é um perseguido político. E aí? Essa é a grande realidade que a gente vê hoje. A hipocrisia daqueles que tentam mostrar a verdade, falar a verdade, e a hipocrisia daqueles que defendem, né, o mal, digamos assim. Porque existem questões de paradigmas que existe aquele que defende o bem e aquele que defende o mal. E aqueles que não defendem a sua verdade, aquilo que não defende, aqueles que mentem cada vez mais, como a gente tem visto Lula falar aí, eu vou tirar redes sociais, eu vou criar mecanismo, porque isso já acontece em outros países. Lá na Venezuela, por exemplo, a empresa não fala nada. A grande imprensa lá só divulga aquilo que o governo quer. Eles só divulgam aquilo que o governo quer. Eles são obrigados a divulgar, né? E isso aqui no Brasil também, né? Eles não podem falar nada sobre Venezuela. Não podem falar nada, porque senão eles são prejudicados. Mas se você fala qualquer coisa, estão maltratando pessoas lá dentro da Venezuela, se você fala qualquer coisa, você bota uma matéria sobre isso, você é censurado, você é prejudicado. É isso que eles tentam criar
todos os momentos, para que você não saiba da verdade, o que acontece por lá. A Carla Zambelli recentemente botou um vídeo aí falando da realidade que acontece lá na Venezuela. E isso não é mentira, isso é real. Até crianças são violadas vivas, são matadas, são torturadas. Crianças de 12 a 13 anos de idade são torturadas e massacradas. São sacadas vivas. É isso que acontece lá na Venezuela. E ninguém sabe disso. Eu acho que se o mundo soubesse disso, eu acho que as pessoas entenderiam muito mais. As pessoas precisam ver isso. Tem um padre lá na cidade, esqueci o nome da cidade dele também, que ele fala exatamente sobre isso. Ele tem vídeos, ele mostra os vídeos lá no Facebook, é o Renato Domingues, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala justamente o que acontece. Ele gravou um vídeo, né, em 2019 falando sobre o que acontece lá na Venezuela. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje é até pior. E isso eles querem transformar aqui no Brasil também. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa ver isso. Por isso que eles tentam criar várias narrativas para que o Lula volte, para que o ex-presidiário volte, para que ele faça todo esse projeto acontecer. É isso que a gente precisa entender. Que existe uma questão daquele que luta para o bem e aquele que luta para o mal. E cada vez mais a gente precisa buscar essa verdade, que só a verdade é aquela verdade que vai mostrar a grande realidade, né? Muitas vezes a gente não enxerga aquilo que está no nosso lado, aquilo que está na nossa frente. A verdade está ali na frente, a gente só enxerga aquilo que nos interessa. A gente precisa enxergar isso também, porque hoje existe uma questão, né, que a gente precisa entender, que são ideologias. Hoje se planta muitas ideologias, se cria várias narrativas, porque eles precisam retornar com tudo isso. Tudo que se fazia antes e agora é até pior, porque se o Lula voltar vai ser muito pior. Eles precisam de tudo isso, eles precisam criar tudo isso, eles precisam renovar tudo isso, né? Tudo que o Lula fez no passado, ele vai fazer pior agora. Ele está com raiva até mesmo do Bolsonaro, que o Bolsonaro levou água para o Nordeste. O Bolsonaro está fazendo uma diferença no seu governo. Ele tem raiva do Bolsonaro. Por isso que eles tentaram matá-lo 3 vezes só, nesses 4, as 3 ou 4 vezes, nesses 4 anos do seu governo, nesses 3 anos e meio do seu governo. Na primeira vez, eles tentaram em 2018, não conseguiram, não foram à frente. Atentaram contra o carro do presidente, um segurança morreu. Pra você ver, e isso é real. Estranhamente, o carro do segurança explodiu, ele ficou ferido, veio a falecer, né? Muito estranho isso que aconteça, mas a mídia não divulgou, ninguém divulgou isso. É muito estranho, né? É muito estranho que tem jornalistas aí desejando a morte do presidente. Vários jornalistas falaram isso. Ah, tem que dar um tiro no presidente, tem que dar outra facada no presidente. E nada acontece. Ninguém fala nada. Muito estranho. Você pega a cabeça do presidente, transforma em uma bola. Você abre o processo. Ah, deu nada. Ninguém pode fazer nada. Deu nada. Dá nada. Estranho, né? Agora, se acontece alguma coisa com o Lula, ah, o Lula está sendo perseguido, o Lula está fazendo não sei o que, o Lula
está sendo corrigido. É isso que acontece. Mas só vira um lado. E só mostra um lado. Como aconteceu recentemente com o segurança lá no Rio de Janeiro. Ninguém falou nada sobre ele. O segurança tinha sua família, tinha tudo ali, né? Ele estava defendendo o shopping, morreu, veio a falecer, levou um tiro, morreu. E ninguém falou nada, nenhuma mídia divulgou sobre isso. Ninguém falou nada sobre isso. Recentemente, três jovens, né, foram agredidos pela segurança do Lula. A mídia falou alguma coisa? Não, ninguém falou nada. Ficou quietinho. E aí? A diferença? Essa é a grande diferença. Esses jovens foram agredidos, foram espancados pelo segurança do Lula. Só porque foram falar que o Lula é ladrão, chamaram o Lula de ladrão. Ele realmente foi lá e bateu no segurança. O segurança foi lá e bateu neles. E que ele é verdade, ladrão. É ladrão, ladrão tem que ser chamado de ladrão, né? Mas, infelizmente, o segurança foi lá, espancou os três. E aí? Deu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Você não viu isso aí na grande mídia. Essa é a grande diferença de paradigmas que eu tenho falado. E a gente precisa entender isso. Porque cada vez mais eles vão mostrar um lado, eles vão tentar mostrar o lado que está ali sendo corrigido, mas na verdade eles estão tentando criar um cenário para que você acredite. Para que você acredite em tudo aquilo que eles estão falando. Eles criam isso. Não é que eles querem fazer isso, eles criam um cenário. Cada vez mais eles vão tentar criar vários cenários para tentar alegria. Até mesmo a imagem do presidente. Eles vão tentar de tudo. De tudo que eles puderem fazer para tirar o foco até dia 2 de outubro, eles vão fazer. A gente vê até mesmo o Rodolfo Rodrigues, um senador, né, Rodolfo Rodrigues, fazendo aí várias manifestações contra o presidente, atacando o presidente de todas as formas, falando que ele é acusado pela morte de não sei quem, de não sei o que. Acho que tem prova. Tem prova? Tem. E aí? Essa é a grande diferença que a gente vê. E esse Rodolfo Rodrigues, ele é acusado de receber dinheiro do DPVAT, receber milhões do DPVAT, por isso que ele é o conhecido como senador DPVAT, porque ele que criou a lei DPVAT, né? E recebia milhões da empresa que é ligado a ele, DPVAT. E aí? E mais uma coisa, esse senador também é acusado de receber várias propinas aí também, né? E isso é a grande realidade. Ou seja, como é que você vai colocar um senador desse de novo? Pensa nisso. Porque esse senador aí do Pará, né, acho que se não me engano, acho que do Pará, deveria ser extinto do Senado. Tirado do Senado. Né? Eu acredito que ele não volte mais, porque ele está fazendo tanta coisa, tanta bobrinha, que ele merece sair do partido. Merece destruir sua querida, como destruíram o Dória, né? O Dória acabou, praticamente. E esse, eu acredito também, se Deus quiser, ele vai ter o mesmo fim. Porque nós precisamos tirar essas pessoas que só fazem mal. Precisamos tirar essas pessoas e colocar pessoas que realmente são comprometidas. Porque o caminho que a gente precisa caminhar é muito grande. E cada vez mais a gente precisa fazer uma grande diferença, né, nessas eleições desse ano de 2022. Eu vejo isso e vejo que a gente precisa fazer uma mudança grande nisso tudo. Porque existe um caminho, né, para a gente começar a mudar. Né, e esse caminho depende de mim, depende de você que está me ouvindo do outro lado. E essa mudança depende de mim
depende de você para que a gente mude o nosso Brasil. Hoje temos poucas pessoas lá dentro que fazem essa diferença. Temos muito pouco, mas amanhã pode ter muito mais, um time bem maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem aí 20% do Senado e a gente tem, digamos aí, 40% aí do Congresso. Amanhã a gente pode ter 80%, 90%, né? Então a gente pode eleger projetos que realmente beneficia o povo, que mostre que o povo tem essa grande diferença. E a gente precisa fazer isso, né, já nesse ano de 2022. É o caminho que a gente precisa seguir. É fazer essa mudança, é fazer uma mudança radical, né? Porque cada vez mais a gente precisa mudar tudo isso que a gente está vivendo hoje. E fica aí o meu recado no dia de hoje. Eu vou colocar aqui o vídeo da moça, né? Eu tô esperando ter esse título e nunca chegou. E hoje chegou. E esse título é para ficar gravado dentro do meu coração. Como eu trabalhei, esperei e um dia alcancei. Um dia eu alcancei. Com fé em Jesus Cristo eu vou guardar debaixo do meu colchão, bem guardadinho, com todo carinho e amor. E dizer que a terra é minha com meu filho e meu esposo. Então tá aí, mais de 20 anos que ela não recebia esse título, né? A terra entregue. O nome dela é Maria Teixeira. Ou seja, mais de 20 anos que essa moça estava esperando para ter sua casa própria, né? E hoje ela tem a sua casa própria. Ali ela pode ter onde morar, sua família, seus filhos, né? E isso é muito gratificante para cada um de nós, como a água do Nordeste, né? Que é algo que é muito precioso nos dias de hoje e que cada vez mais essas pessoas hoje têm dignidade, têm um pouco mais de coisas boas, né? Para se beneficiar nos dias de hoje, né? Então isso é muito importante, né? A gente precisa divulgar isso, mostrar isso para outras pessoas também, né? E lembrando também que a gente vai fazer uma live com o Jauria novamente, né? E essa live a gente vai divulgar aí, né, muito em breve. Eu tenho que confirmar com ele o dia, parece que vai ser quinta ou sexta-feira. E a gente vai fazer uma live, uma mega live, né, falando sobre vários assuntos aí muito importantes e até mesmo sobre a questão que está rolando lá nos Estados Unidos sobre Hugo Cavarral, a prisão do Lula, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso e a gente vai comentar sobre tudo isso e a gente vai bater um bate-papo muito bacana sobre isso e esperamos que você também participe desse projeto e faremos juntos com você. Você provavelmente vai ser no meu Facebook, mas será retransmitido aí também pelos outros canais, beleza? Um grande abraço e a gente se encontra depois do almoço.